E hoje aqui começando com outro podcast maravilhoso e um convidado espetacular para te mostrar e te lembrar sempre que você pode. E hoje aqui com o João Gomes. Que prazer ter você aqui, gente. Igualmente. Conheço o João há muito tempo. Como diz ele, desde quando ele não tinha cabelos brancos. E eu também. O João é um profissional de alto escalão, já fizemos viagens juntos. Ele é CPA, ele é contador, não só tax preparer, exatamente. Não só tax preparer. E hoje você vai aprender a diferença disso e você vai ver como que o João chegou nessa posição tão privilegiada nos Estados Unidos. Gente, aqui na Flórida, que eu conheço, só tem 2 brasileiros que são CPAs. Somente 2 aqui na Flórida que eu conheço, tá? Entre essa região aqui que a gente mora de sul da Flórida, Orlando, tal. São pouquíssimos. Então, João, hoje nós vamos aprender aqui com você, né? Muitas coisas. Eu aprendo também. Com certeza. com Primeiramente, que prazer ter você aqui. Igualmente. Muito obrigado por ter tirado o tempo da sua agenda, que eu sei que é bem cheia, para estar aqui para dividir comigo, com a Thali, com os nossos ouvintes, o seu sucesso, as suas histórias, os fracassos, como que você chegou até aqui. Conta para nós tudo isso. Veio para cá novinho, como que foi tudo isso? Quando você me conheceu, né? Quando eu te conheci. O prazer é todo meu estar aqui fazendo parte desse podcast com vocês. Parabéns, tá? Pela iniciativa de fazer esse podcast. Sei que tem ajudado aí a nossa comunidade, o pessoal que tem assistido, né? E espero que hoje, pelo menos nessa área de contabilidade, tax, o pessoal também receba um pouco de informação aí relevante, né? Para poder usar na própria vida. E uma área importante para ter informação, tá? Porque o que a gente vê nesse ramo de finanças, a necessidade da nossa comunidade de ter profissionais que são realmente certificados para fazer o que eles estão fazendo. Exato. Então, acho que seria legal também a gente conversar um pouquinho dessa diferença, dessa certificação que você tem, né? Porque o que acontece aqui é que muitas pessoas só é tax preparer, eles não são CPA, não são um contador. Aqui nos Estados Unidos, para você ter um contador, para você ser um contador, o que você precisa, João? Vamos falar disso? O termo contabilidade, né, que é o accountant, é sempre a pessoa que adquiriu o bacharel, né? Então fez a faculdade, os 4 anos, saiu da faculdade, ele é considerado um accountant, né? Um contador. Só que o termo, ele é usado, como a gente fala em inglês, loosely, né? Então é usado... igual a gente fala tax preparer, eu tenho um CPA, mas na cabeça tá pensando, a pessoa que faz meu imposto de renda. É só uma pessoa que faz o imposto de renda, Exato. que então, não tem uma faculdade, que só sabe fazer os formulários. Mas um accountant precisa de faculdade 4 anos. O CPA tecnicamente, tem que ir aí o CPA você tem que fazer... Então tem accountant. É igual você acabar a sua law school. Você não é automaticamente um lawyer. Advogado. Exato. Você não pode falar... E outra, se você for para outro estado, você já não pode também chegar lá e falar, I'm a lawyer. Se você tiver num networking, coisa assim, tudo bem. Agora, se você mudou para aquele estado, e aí você tá lá e fala que é lawyer, também não que pode. Advogado não é. Porque você tem que ser naquele estado. Exatamente. Naquele estado. Então, esse termo, né, o accountant, tax preparer, são termos que eles são usados interchangeably. Então, eles vão usando, vão se misturando. E aí é bom definir, né, o bookkeeper. O que é o bookkeeper? É a pessoa que entende a contabilidade como se fosse um accountant, que sabe fazer os débitos e créditos, sabe fazer um profit and loss, um balance sheet, mas não fez o curso formal de 4 anos, por exemplo. Não se formou em contabilidade ou em business. Então, ela ali é boa para organizar o que entra e sai. Exato. Mas ela não é uma pessoa que vai se especializar em preparar o imposto de renda. Exato. Né? E ela pode não saber nada do imposto de renda. Por exemplo, um bookkeeper. É bem comum. Né? Então, por exemplo, empresas podem contratar um bookkeeper para ficar lá no dia a dia e usa o CPA só para revisar. Certo. Entendeu? Então, esses termos são bem misturados, mas para quem entende, existe a diferença. O bookkeeper, então a gente já entende que é a parte que faz os lançamentos. O tax preparer, como vocês mesmos falaram, alguém que sabe fazer ou preparar os formulários de imposto de renda. Não necessariamente alguém foi para a faculdade nem nada. Né? Aí tem um accountant. Ou vai fazer a sua contabilidade. Exato. Aí o accountant é o que tem o bacharel. 4 anos. 4 anos. Aí a maioria dos estados hoje requer 30 credit hours acima do seu bacharel. E aí nesses hours tem que ter maiorias de contabilidade, né? Para você poder ser CPA Exam. Né? Na verdade, agora você pode até fazer o CPA Exam depois do bacharel, se você tiver uns créditos mínimos. Daí você não pode ser certificado, aí você tem que fazer essas 30 horas, que equivale ao mestrado, basicamente. Foi o que eu fiz. Falei, na verdade, o mestrado eu fiz em Tax, né? O Master of Tax. Precisava de 36 horas e 30 era o que pro CPA. Então, precisava 2 classes a mais do que o normal.
Aí eu já fiz logo de uma vez. Então, dá 6 Boa. anos de estudo. Basicamente. Aí depois você ainda tem que fazer da prova. A prova também é uma das É mais a prova difíceis. que a prova é que pega, Porque a prova são 4 Deve partes, ser cada muito parte difícil. é 3 horas e meia, 4 horas, dependendo da parte. Tá vendo? Cada prova. Mas aí Isso. você vê, gente, olha só o que você precisa Uhum. para você ser um contador que organiza a contabilidade de alguém. Uhum. Aí a gente chega e vê, talvez, pessoas que só sabem preencher os formulários. E o que acontece? Muito pepino, que é isso que eu lido. Muito pepino, muito contabilidade sendo feita errada. Por quê? Porque a realidade é que não está sendo feita a contabilidade. É. A pessoa está chegando lá e falando, eu ganhei isso, saiu isso, Preenche e a um pessoa só está formulário e preenchendo os pronto. formulários. Uhum. E daí, a hora que alguém é auditorado, não tem nada organizado, não tem recibo, aquela pessoa não sabe como funciona, Sim. o que entra e sai. Quantos clientes que eu tenho que chega para mim, me dá um imposto de renda, tá ali que ele ganha 15 mil, eu pego o extrato bancário, manda para o banco e tem uma renda ali de 25 mil, 15 mil anual. Tem uma renda de 25 mil por isso. mês. Quer dizer, tá sobrando 25 mil por mês, Uhum. mas ele tá declarando 15 por ano. Exato. Quanto? Quando bate essa conta, né? Não bate. Se for auditorado, acabou. Vai ter uma dívida enorme. E as Exato. pessoas não sabem que a hora que você é auditorado, você vai ter um monte de taxa que você tem que pagar em cima. Você tem que Multas pagar em cima de multa, multa. juros. Então, assim, vale a pena? Exatamente. E outra, geralmente eles vão fazer 3 anos, tá? Então, eles, dependendo do resultado daquele ano, eles falam, pô, se tiver muito grotesco, né, a mudança, aí eles já pedem os 3 anos anterior. Uau. Os 2 anos. Gente, olha, eu costumo dizer aqui nos Estados Unidos, cai na mão de qualquer pessoa, mas não cai na mão do leão. Não cai na mão do Não IRS. vale a pena. Gente, O barato sai dever pro caro. IRS é a Exato. pior coisa que tem na face da terra. Os juros são ridículos, muito altos e não tem como fugir, entendeu? E aí é o que a gente vê, infelizmente, no meio da nossa comunidade, e isso é muito ruim para a gente ver, principalmente eu e a Thali, que lida com isso todo dia, e você mais ainda. Mas a gente vê os impostos feitos de maneira que a pessoa fez $200 mil no ano, $300 mil no ano, ou passou na conta dela 200, 100, 200, 300 mil dólares. E o imposto líquido, a gente fez até um vídeo sobre isso, muito engraçado, sobre os clientes que a gente recebe, o imposto líquido da pessoa 10 mil. E a pessoa tem na cabeça dela que ela declarou 200 mil. Porque eles chegam pra gente assim, ó. Não, Andréia, declarei 200 mil dólares. Ok, vamos ver o seu imposto. Quando é self-employed, eu falo, que bom, ótimo. Se for isso, você tá bem. Sim. Mas vamos ver seu imposto? Quando vai ver o imposto da pessoa, ela declarou 20 mil dólares líquido, porque declarou esse monte de despesa e no final Exato. ficou 20 mil dólares. Exato. Você acha que o IRS vai olhar um negócio desse, aí vê lá que a pessoa tem uma casa em Boca Raton, tem um carro financiado com a BMW de $1.000 de prestação. Ué, como assim? Você ganhou 20 mil, você pagou 12 mil de prestação de carro? Exatamente. Como é que você viveu com 8 mil dólares? Como é que bate essa Gente, conta? a conta não bate. Então, a pessoa... Eu costumo dizer que não existe nada melhor na vida do que o bom senso. Gente, common sense. Bom senso. Usa o seu bom senso. Analisa. Você estava contando uma história isso que eu pra ia falar, gente. que eu já falou Você mais estava cedo, né? contando essa história pra gente mais cedo sobre essa questão da cliente. Que você, quando o cliente chega pra você, você simplesmente mostra o imposto pra ela e pergunta: e aí, o que você acha disso que eu acabei de te mostrar? E é exatamente isso. Olhe o seu imposto e olhe com os olhos de um auditor o que você acha disso. Bate a conta? E aí você mesmo, com seu próprio bom senso, vai ver que não bate. Exato. E ali, E meu basta, filho, às vezes, você pegar um tempinho, né? Não é uma 5 coisa de ficar minutos, né? 3 horas. Não, 5 minutinhos. 5 minutos. Para, respira e olha. E analisa. Quando você troca essa lente, E aí já pergunta muda pra muito. você mesmo, né? Pergunta pra você mesmo. Fala, ó, finge que é de outra pessoa, não pensa que é você. Olha aqui. Aí a pessoa mesmo, ela já... Nossa, Não já fala. vê tudo. Vê? Exatamente. Já vê João, tudo. vem cá. E você hoje é CPA, estudou tudo isso, mas começou assim? Você começou como CPA? Não, primeiro que é engraçado. Na minha veio pra cá família, pros Estados minha Unidos família com quantos toda, anos? eu vim pra cá pra morar com 16. Bebê. Novinho também. Vim com 16, fui pra high school, aqui em Coral Springs. Não tinha quase nenhum brasileiro na época. Depois fui pra FAU, tanto Nossa, você undergrad. você já tem uma idade, Já então, tem- né? Calma. Não tem nem como esconder, né? Vou pintar de loiro? Não tem como, né? Agora o pessoal já sabe que você me conheceu, o cabelo preto ainda.
Mas cheguei bem novinho. Eu, meu irmão, minha prima, e aí meu avô, que era o adulto para cuidar, né? Que ele já era aposentado e tal. Seus pais não vieram? A gente vinha de excursão, né? De passar férias. Aí sempre vinha. Aí essa viagem veio todo mundo, prima, tia, todo mundo veio. Aí ficamos, nós três ficamos. Que na época é bem fácil. A minha tia que me criou, né? Que é minha mãe também, ela tinha comprado um apartamento um ano antes, lá em Miami Beach. Então, quando ela comprou o apartamento, acho que surgiu aquela vontade de todo mundo, vamos mudar. Miami Beach Exato. ainda, né? Aí, quando a gente veio nessas férias, aí conhecemos um pessoal aqui da área, que ele falou, não, é fácil colocar os meninos na escola, a gente pega com vista, tudo certinho. Eu, não, mas e comprar carro? Não, aqui é tudo fácil. Aí comprou o carro na hora ali na como é que era? In the Field, que era o baiano. O baiano. Os brasileiros compraram. Tinha chegado lá o baiano, ele ficou lá quase 400 anos. Eu acho que não estava lá mais não, o Carlos Baiano. Aí de lá a gente foi numa loja de móveis, ali em Coral Springs. Já fomos lá num lugar para alugar o apartamento e ficamos. E vocês ficaram os três no Nós apartamento? três, com meu avô que não falava nada de inglês, né? A gente falava porque a gente... Qual a idade? 16? 16, meu irmão tinha 15 e essa minha prima... Eu acho que ela tinha acabado de fazer 18. Gente, olha a idade, super jovem. E aí meu avô sendo tinha já 80, responsável né? por vocês. O avô mesmo, basicamente. Ele era o mais, né? Mais Pessoa mais velha, mas E não daí sabia nada. A gente já que foi cuidava. pra high school, começaram a Já foi trabalhar? pra high school. Não, aí... Não, graças a Deus a gente não teve que trabalhar. Minha família toda trabalhava no governo do Brasil, né? Na Câmara. Então, alguns já eram aposentados. Tipo, meu avô já era aposentado, tinha a renda dele. Então, não precisava. Era mais para estudar mesmo, graças a Deus, né? E aí, mesma coisa até a faculdade. Obviamente, na faculdade eu fazia aqueles jobs para poder ter o dinheiro do fim de semana. Aí eu trabalhei numa GNC Store, que é aquelas de vitamina, né? Uau. Aí depois da GNC... Acho que eu só trabalhei na GNC. Aí depois eu casei e fiz aquela... A gente tava falando antes, né? O pessoal não sabe, mas fiz aquela estágio de Forensic Accounting. Então, voltando àquela conversa que não estava online, né? Isso é muito legal. A minha ideia era trabalhar para o FBI. Então, eu queria... Ou o FBI ou o IRS, eles têm uma divisão que chama CI, Criminal Investigation. Então, o CI... A investigação criminal. É isso. Nossa, isso deve ser muito legal, né? Nunca pode estar lidando com esse pessoal. Você gostou? É tão legal. Não, aí isso. o que houve foi que eu já era casado, bem novo, né? Então, faltando 6 meses para eu formar, eu já era casado. Não tinha filho ainda. E aí começou a apertar financeiramente, né? Porque recém-casado, minha esposa que fazia mais dinheiro do que eu na época, minha ex-esposa. E aí na hora que eu formei, eu falei com esse pessoal que fazia internship. Aí ele falou, não, agora não tem nenhuma posição e se é recém-formado você tem que ganhar muito mais, você estava ganhando de estágio. E eu até ia ficar, entendeu? Só para continuar. Só que aí, assim, a diferença era grotesca. Era tipo 3 vezes o salário agora formado, entendeu? 2 vezes mais ou menos, no mínimo. Aí eu pensando, né? Casado, família nova, o que eu faço, né? Eu continuo e eu não tinha aquela visão de águia pra frente, vale a pena, não vale. A gente não tem maturidade, não tem na verdade. Esse Quantos anos você tinha? 20 e poucos? 22, não tem maturidade 23. que a gente tem hoje, gente. Se a gente tivesse a maturidade que eu tenho hoje, com 20 anos de É idade, outra coisa. nossa, a gente, né? Já fez muita besteira por causa de imaturidade. Mas não podemos nem isso. julgar muito nossos filhos, né, não, gente? Não tem. Eu nem falo, né? Paciência. E aí, quando eu formei, aí um colega de classe, né, da faculdade, que eu fazia, uma das aulas era à noite, aí eu conversando, falando, lá no meu trabalho eles não vão conseguir me pagar como formado e tal. Aí foi quando ele falou, lá no escritório eu acho que a gente precisa, né? Eu falava, só que o chefe tá viajando acho que estava no Peru, um negócio assim. Aí ele falou, assim que ele chegar eu te falo. Aí foi 3 dias depois, ele me ligou, vem fazer entrevista. Beleza. Aí eu fui lá fazer entrevista, e era tax season, eu nem sabia direito o que era tax season, o que não era, foi muito engraçado. Aí ele foi e falou, ok, a gente vai hire você pelo valor X. Aí no mesmo dia, depois da entrevista, eu fui lá, desses meus chefes do internship, falei, olha, ele ofereceu tal, tem certeza, porque eu queria muito, né, ficar. Aí ele falou, não, você tem que ir mesmo, tal, mas quer 2 weeks notice? Tal? Não, pode ir, você não vai perder essa oportunidade. Aí no outro dia eu comecei no tax, nunca mais saí de tax. Porque todo ano você vai crescendo. Vai crescendo. Aí você olha pra trás, será que eu volto? Não, aí não tem como. É difícil depois. Aí, mas eu também me apaixonei, gosto muito de tratar de tax, porque eu gosto da situação de trazer solução
para os clientes. Tem um pouquinho de ego também, para ser bem honesto, porque você estuda pra caramba, igual você consegue um respeito, tanto, não é só na comunidade brasileira, em americana e em geral. Se você vê, tem um livro que fala The Millionaire Next Door, que aí fala muito dos russos aqui nos Estados Unidos, o cara tem muita grana. E eles dizem que esse pessoal tudo, eles querem colocar os filhos ou para ser médico, ou para ser advogado, ou para ser CPA. São as, né, que eles chamam das elite Gente, é muito difícil, você não vê CPA. Porque é muito trabalhoso. Não. E você tem, não tem como você entrar e falar, eu vou entrar por causa do dinheiro. Esquece. Você não durou 2 anos. Então, você tem que gostar, tem que entender o que está fazendo e tem um certo tato para aquilo. Eu conheço gente que ficou 8, 10 anos na profissão e saiu. Porque ficou 8, 10 anos assim, miserável. Fazendo por causa do dinheiro, fazendo porque... Isso tem que advogado é assim também. Tem que gostar. Vários advogados e muda que pra uma não coisa que não tem nada a ver, né? Virou cantor. Mas, mas você sabe que a gente vê isso no nosso business também, né, Thalia? O loan officer é um trabalho que é muito bem remunerado, né? A gente ganha muito bem quando você tem sucesso, é claro. Mas o que a gente vê de gente miserável fazendo só pelo dinheiro, porque dá muito dinheiro. Então, as pessoas querem fazer porque dá muito dinheiro. Sim. Mas no final do dia, é exatamente o que você falou, como feliz. CPA. Exatamente. Dá muito dinheiro, mas você tem que gostar muito, porque não é... It's not an easy job. Não é um trabalho você vai fácil. Ficar você vai... Exato, você vai ficar miserável no seu trabalho, aí infeliz. Dá problema de saúde. Exatamente. Exatamente. Então, nós entendemos muito bem isso, porque tem hora que eu olho para trás e falo assim, olha, realmente tem que... E principalmente por liderar tantas pessoas, a gente vê, entendeu? Então, você vê aqueles que fazem porque amam e estão ali, você vê alguns que, tipo assim, uau, tá fazendo, não vai durar muito tempo. E se durar, vai ficar doente, vai burned out. É isso. Porque exatamente. É exatamente. E na minha... Igual eu falei, eu gosto muito, aí desenvolvi um amor pela profissão mesmo, porque trazer soluções, entendeu? Aí isso... Bom, né? Aí você começa a ter uma dinâmica, isso requer anos, né? Até você encaixar essa dinâmica da profissão e gostar de fazer, sabe? De dar a solução para alguém, de ver que alguém, não, calma aí que eu vou... Né? E a pessoa ficar grata com aquilo. Tem vários... Claro que a gente não tem, como vocês, né? Nem todos os clientes são maravilhosos. São bem difíceis de lidar. Really? Mas, em geral, os que... Só sabe, se for os da Thalita, que são todos maravilhosos. Não, os meus tudo ótimo. Mas, assim, é muito legal você ser reconhecido, sabe? Uns clientes, umas coisas, gostoso. umas palavras que eles Com falam, certeza. uns gestos que eles fazem. Ontem mesmo eu tive com um cliente, eu diria, novo, mas a gente conectou tão bem desde o início. A gente vai um pouquinho mais de 1 ano que eu conheço ele. Ontem ele me chamou pro churrasco da casa dele, então, ou seja, que gostoso. não é business, tá? Você fala, você vai gastar seu business fazendo não é network, é a família. Ele me convidou para comer na mesa dele, foi o churrasco, mas estava com sogro. Então, esse tipo de relação é muito comum para mim, entendeu? O contador americano em geral, tá? Ou brasileiro, né? O biotipo de um contador não é comum pro que eu sou. É porque você é muito people's person. O João é uma pessoa, por conhecer ele há tantos anos, eu sei que ele é uma pessoa, a people's person. Como é que fala isso em português? É uma pessoa sanguíneo, né? É uma pessoa do... É gente, assim, igual a gente, sabe? Gente como a gente. Gente como a gente. É igual a gente. Eu também. Os meus clientes, o que eu tenho de clientes que são amigos, que a gente passeia junto, sai junto, faz churrasco junto. Mas no nosso meio já é mais comum, normal porque isso. nós somos venda. Nós somos. A Thalita, deixa eu te contar. A Thalita aqui há muito tempo. Exato. A Thalita veio pra cá, GD. muito novinha. Mas olha, eu tenho que parabenizar ela, né, gente? Quem acompanha aí o nosso podcast sabe o tanto que a Thalita melhorou. Meu Deus do céu, parabéns, amiga. Obrigada. Você aprende rápido pra caramba, hein? Tá Putz, vendo? grilo. Tô fazendo Ela classe, aprende muito né? rápido, Porque porque isso é bom pra quem tem filho, né? ela Lembrar, falava a Thalita muita aí coisa chegou errada, novinha. difícil. muita coisa errada. E hoje você olha pro português dela e fala, uau, nem parece a Thalita que a gente começou há 2 anos atrás no Coloca você a podcast. par, né? Incrível, Eu Você falava incrível. muita palavra em inglês. Eu jogava muita palavra em inglês no meio. É Sei. difícil. É difícil você A gente processar. pensa em inglês. Exatamente. E Então, quanto mais assim, novo- parabéns, amiga. Mas tô aprendendo ainda, falo muita coisa errada ainda. Mas Quando a gente até tá aí quente, nós a gente todos quer, a gente fazemos. dá jeito. Nós também, todos, mesma impossível. coisa, mesma 20, coisa. 30 anos de América, não tem Mesma como. coisa. A gente pensa em inglês e aí traduz E tem já pro coisa que a gente já português. traduz Tem pro coisa português e que, não tipo existe. assim, Só E tem vem. coisas que não tem. Você nunca vai falar assim, ai, pega essa sacola plástica pra mim, pega essa bag pra mim. Você nunca vai falar, pega esse aspirador de pó. Não, pega esse vacuum. Eu vou ali estacionar. Não, eu vou park.
A gente mistura, tem palavras que você literalmente fácil substitui para o cabeça, inglês e nunca mais você volta a falar ela em português. É verdade, você Mas tem que pensar não é? duro pra... Mas verdade. enfim, João, nossa, que legal, cara. Pois é, aí eu não deu pra voltar, continuei. E aí Tex só cresceu. virou minha vida, né? Tipo, igual eu falei, é legal quando o cliente reconhece, mas muitos não reconhecem. Eles não entendem o extra mile que você tá fazendo. Sim. Ou às vezes, desde que chegou, nunca viu um CPA americano, só lidou com... Tem gente que nem sabe a diferença. Não sabe a diferença. Aí às vezes o americano fala, ó, claro que não são todos os clientes, mas pelo menos os clientes lá têm acesso, né? O meu WhatsApp, ligam, manda mensagem, tranquilo, posso não responder, igual agora, se ligar eu não vou responder, mas respondo rápido. Americano esquece, às vezes você fica uma semana... Não, e uma das coisas, só e-mail, eu acho que eu já tenho o telefone do meu CPA, eu já te falei isso. Para mandar text. Acho que eu já ele é ótimo, mas já falei com a Thalita sobre isso. Eu amo indicar o João. Você falou mesmo. Já te falei. Porque, infelizmente, gente, olha, para todo mundo aqui, quem é bom é busy. Ponto. Você prefere trabalhar com um profissional que você liga para ele e toda hora ele atende o seu telefone. Você ligou, ele atendeu. O tempo todo. Pô, alguma coisa tá estranha, porque esse cara nunca tem ninguém... igual você falou antes do common sense, né? Usa o bom senso, né? O profissional que é bom, ele sempre vai estar atendendo alguém, ele sempre vai estar busy, mas ele sempre vai te retornar. Sempre, no mesmo dia. Ou no dia 24 horas. 24 horas, pelo menos você vai ter uma... E o João é assim, eu mando o recado para ele, tem hora que ele não responde na mesma hora. Demora 1 hora, 2, 3, às vezes até lá no final do dia, mas ele sempre me responde, ele sempre responde os clientes. E isso para mim é essencial, porque a gente indica aos contadores, principalmente agora, tantos clientes brasileiros que estão investindo nos Estados Unidos, e uma das especialidades do João, é porque ele é especialista em tax internacional, né? Toda essa questão de double tributação, BVI, offshore account. Que é um nicho, tem pouca gente que entende. Muito, né? pouca. Dentro da nossa área de tax, existem várias áreas de especialização. Por exemplo, claro que a gente tem que ter um know-how amplo. Tá? Para poder, não, eu sei onde está no código, não sei a resposta, mas tenho que research. Já tem outras áreas, se for no meu nicho, que eu vou ter a resposta na ponta da língua. Que a maioria você tem, né, amigo? Na parte internacional, pelo menos. Mas existe, por exemplo, o State and Trust, que a gente não lida muito, porque você está lidando com gente muito afluente, é o ultra rich, porque... Para você pagar imposto de sucessão, tem que ter mais de, se for um casal, 26 milhões de patrimônio. Né? Igual a gente conversou lá, que eu já estava no Brasil. Exato. Então, já é uma área bem específica. Tem também SALT, que a gente chama de State Local Tax. Então, às vezes, você tem um business que está em vários estados. Aí é na manufatura, por exemplo. Você tem um manufacturing business. Aí você tem que entender dos estados, que também é uma outra especialidade da área de tax. Entender o State and Local. E o International é uma especialidade. Então, eu tenho... CPAs americanos, colegas, que, tipo, 25 anos de experiência, 30 anos de experiência, só que não sabem do international. Então, só que quem é o cliente dele? O cliente dele é o cliente americano, que tem muitas propriedades. De repente, ele é ótimo em construction, que também é um nicho. Dentro do tax, construction é um nicho. Então, tem os niches, né? Então, o que acontece? Chegou um cliente lá russo, aí ele já não sabe, João, tem cliente aqui, tá, não sei, essa área aí, tá dinheiro... Tem propriedade lá ou vai comprar aqui? Tem offshore, aí ele já passa. tem tudo. Vamos entrar um pouco nesse assunto, Boa. João? Sabe por quê? Eu e a Thalita, né? Por mexer com mortgage, e a gente está nesse mercado há tantos anos, o que a gente tem visto hoje é uma demanda muito grande de brasileiros que estão querendo sair do Brasil ou querendo dolarizar parte do seu patrimônio, né? Nós temos visto brasileiros dolarizando parte do patrimônio só simplesmente por investimento, como temos visto também brasileiros querendo comprar aqui para realmente mudarem para cá num período curto ou, de repente, médio prazo, longo prazo. Mas a intenção é se mudar para os Estados Unidos. E a gente sabe que existe várias variáveis aí nesse meio, né? E as pessoas, às vezes, procuram a gente para comprar, adquirir um imóvel para fazer financiamento. E aí a pergunta, devo abrir uma LLC? Devo abrir uma offshore? Quando eu abro uma offshore? Quando eu abro somente uma LLC? Toda essa questão tributária é uma questão importantíssima. E, às vezes, as pessoas, elas queimam etapas. E para mim, qual que é o caminho correto? A primeira coisa é conversar com o CPA, né? No caso, você, para saber
como ela vai estruturar tudo isso. Se ela vai fazer na pessoa física, na pessoa Exatamente. jurídica e tal, tal. Aí o segundo passo, achar a companhia de câmbio para make sure que esse dinheiro vai vir de lá para cá de uma maneira correta. E aí depois a gente vai fazer a pré-aprovação. Mas eles fazem tudo ao depois contrário. começar a E ver a depois casa. o realtor. E depois o realtor. Mas aí o que todo mundo faz? Primeiro procura o realtor. Vai aí lá de faz trás a pra aprovação, frente. Aí faz a aprovação. Aí depois vai procurar o CPA. Exato. Depois vai ver depois que vai ver a tudo- companhia de tudo ao câmbio. contrário. É literalmente o processo Oposto. inverso. É. Ou seja, eu costumo dizer que a preparação é o segredo do sucesso, Total. planejamento. Total. Muitas pessoas vêm para cá com muito dinheiro, ok? Gente de muita a condição financeira extremamente favorável. É. E acaba dando errado, perdendo muito dinheiro Exato. por falta de planejamento. Exatamente. Vamos falar um pouquinho desse planejamento. Vamos sim. E é igual a gente tem uma que a gente fala know what you don't know, né? Que a gente fala em inglês. Então saiba o que você não sabe. É. Eu falo para todo mundo que isso é uma frase muito interessante. Que é importante, às vezes, principalmente o CPA, o pessoal vê muito, ele sabe tudo em todas as áreas, não é só tax. Não é. A gente tem um network, mas é qualquer pessoa de business. A pessoa do mortgage, mesma coisa. Vocês têm um Sim. network de advogado, CPA, médico, seja o que for, entendeu? A gente tem um network. Mas o que é importante pra gente, né? Service provider, seja em qualquer área. Provedor seja na área de serviço, provedor gente. de serviço, né? Que faz qualquer tipo de serviço. O importante, principalmente pro brasileiro, eles são muito carentes em informação. Óbvio, né? Você tá mudando para outro país e tal, etc. Então, o importante pra gente é saber o que a gente não sabe. Entendeu? Sim. Então, vem um cara, João, porque eu tô com problema trabalhista, eu já vou ficar dando dica pra ele? Não vou. Não. Vou falar, pode acontecer isso aqui, eu não preciso se desesperar agora, mas fala com esse profissional. Porque eu não sei dessa área, mas por isso que você precisa entender. Então, é importante entender isso. Falar, eu sei o que eu não sei. Eu sei que eu não sei a melhor estrutura para você. Exatamente. Eu sei que para você mudar para os Estados Unidos, não é só vir. Eu acho que você tem que fazer um planejamento antes. Eu sei que eu não sei fazer esse planejamento. Exatamente. Entendeu? Então é muito importante muito fazer importante. isso. Uma das. Vamos falar de propriedades, né? Que é uma coisa que vocês lidam. Depois a gente fala um pouquinho de pessoal que está mudando. Tá. Imigração mesmo, né? Questão de propriedade, existe muita informação ou misinformation, né? Desinformação. Desinformação. Muita Informação coisa errada. incorreta. Totalmente incorreta. Uma das mais comuns no meio de mortgage, de realty, de imóveis, é que você abrindo uma LLC, você está protegido. Exatamente. Ponto final. Vou abrir uma LLC que eu estou protegido. Aí você tem que fazer uma pergunta, mas qual a proteção que você quer? É proteção de fogo? É proteção de alguém cair e se machucar? É proteção se você morrer que tem imposto de sucessão? É proteção se você vender, tem imposto retido na fonte? Então tem quando fala, tá protegido de quê? É porque essa é a informação que a maioria dos corretores passam para o cliente. Exato. Você não vai. Você mora aqui, você é americano, abre pessoa não. física, abre jurídica, porque daí e você não tá sabe protegido. e não sabe Protegido de quê? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque é muito difícil, pelo menos eu não vejo tão frequente, um brasileiro que foi mal informado, ele vai dar um SU nesses outros brasileiros, no Realtor, ou num Tax Preparer, ou no Mortgage. Muito raro. Para te falar a verdade, eu não vejo. No meio americano, sim. Vai lá porque ele sabe que tem seguro de liability, vai falar que foi o negligent e vai ganhar um dinheirinho porque a pessoa deu a informação errada. Então, continua circulando a informação errada, entendeu? Da LLC proteger, entendeu? E não protege, entendeu? Não protege. Para fins de tax, se você tem qualquer tipo de ativo nos Estados Unidos, você não é americano, lembra que a gente falou dos 26 milhões de sucessão? Para estrangeiro é $60 mil. E nunca foi corrigido esse valor há, 30 anos. $60 mil é nada. Já esses 26, que na verdade é 12 milhões e pouco, todo ano vem corrigindo. Entendeu? Começou em 5 lá atrás e hoje está em 12,9. E por que não foi corrigido? Tem questão uma explicação? de lei. Lei. Que lei não foi que atualizada. falou, não, vamos deixar os 60 e não virou prioridade para... Não vem nenhum benefício em tratar essa lei diferente, continuou. Então, $60 mil. Onde, há anos atrás, até podia ser. Você comprou um apartamentozinho, um estúdio lá no meio de Margate, talvez Ganhou você só 60 mil, tudo você bem. está isento. Aí tá isento. Hoje, você não dá nem de down payment, nem nada. Exatamente. Então, para você estar protegido desse imposto, dessa tributação de sucessão, uma LLC só não funciona porque a pessoa tem um ativo. Qual é o ativo dela? Ações numa empresa. É como um jeito fácil de explicar, é como se tivesse ação. A LLC é uma empresa americana. Que seria o imóvel. Que seria a LLC. A LLC é dona do imóvel, certo? Então eles falam, vou abrir a LLC
botar o imóvel lá dentro, porque agora você está protegido do imposto de sucessão, e não está. Porque a regra de sucessão é qualquer ativo dentro dos Estados Unidos. Você não é dono direto do imóvel, mas você é dono de ações de uma empresa americana. A LLC é uma empresa americana. Entendi. Aí por isso que não está protegido. Aí que vem a história da offshore, aí seguro de vida e tal, para proteger. Então, quando a gente está falando de imóveis de 1 milhão, de 5, de 10, você não pode... Então, Você tem que ver todos esses outros... Então, vamos lá. fatores. Se a pessoa está comprando um imóvel de $500 mil, que não é muito, né? Sim. Ela pôr embaixo de uma LLC ou a pessoa física não faz muita diferença. não Não muita. faz diferença Não nenhuma, para te Tributária, falar a verdade. Tributária não. é muito... Agora, tem a E diferença na hora no de caso... vender Pera a lá. taxa? Tem a diferença no caso de você abriu a LLC no nome de 2 pessoas, você e um filho, Sim. tá? E aí tem a proteção no caso, um morreu, o outro pelo menos pode tomar as atitudes necessárias, porque ele é dono da LLC, então ele pode prosseguir e fazer alguma coisa, se o caso uma das pessoas vier a faltar. Porque se está no nome só de uma pessoa, pessoa física, e aquela pessoa vem a faltar, automaticamente o imóvel já vai, né, pro probate. E caso contrário, e aí tem essa proteção só. Só isso que eu vejo. Tem que ter um exato. operating O que eu vejo agreement é também, isso só. né? Sim. Que é uma coisa que também a gente as fala que é pessoas óbvio, mas não é tem, óbvio. Não é óbvio. As Não pessoas, é óbvio. olha, O pessoal vai ler, 90% não, dos pô, meus quanto não que eles tem. cobraram 1.000 e quanto para abrir? Não, o cara vai cobrar 300. Tá, ele só Aí abre não com tem, um sambis. Aí não tem o Aí não operating tem, agreement. às vezes não tem nem tax ID. Aí a pessoa tá lá para fechar alguma coisa, mas cadê o EIN da empresa? Não, o fulano abriu para mim. Mas cadê o EIN? Aí o fulano vai, não, eu abri para você. Mas você falou que ia abrir. Então Tem que aplicar para o EIN. Essa confusão de formação, o EIN, entendeu? gente, é o número que você usa para fazer a declaração do seu imposto da LLC. Se você não tem o esse CNPJ, número, né? é um Como se fosse o CNPJ. da empresa. Exatamente. Não é nada, a empresa Qual que era a nem- sua pergunta? Qual que é a Na desculpa? venda, né, que você falou? Na venda. Você falou que quase não faz diferença nenhuma, pessoal e LLC, mas tem a taxa dos estrangeiros na hora de vender. Por isso. Mas Aí, a LLC, o dono não é estrangeiro? o que Deixa acontece é o ele explicar. seguinte, a gente tá falando, a gente falou de imposto de sucessão, né, que pode chegar a 40%, e tem um imposto que chama FIRPTA, né? O FIRPTA, ele é uma regra só para real estate. Porque se você for ver no Código Tributário, pouca gente sabe, ganho de capital não tem imposto para estrangeiro. Então, se você tem um cliente com grana e ele sabe investir, ele vai comprar ações da Meta, da Apple. E aí ele deixou lá 5 anos. Aí ele vai vender e aí vendeu por 4 vezes o valor. 0 de imposto para ele. O 0 de estrangeiro. imposto, E pode ser PJ também. Então, se ele tem uma empresa estrangeira, Isso a é empresa muito bom. Só que aí o FIRPTA, que ele eles abriram essa parte da lei e falaram, não, quando tiver a ver Só pra com real estate. aí eles criaram o FIRPTA, né? Que eu não vou lembrar agora o que quer dizer a nomenclatura, né? Mas é uma regra, né? Uma lei dentro do Código Tributário. Aí eles falam, ok, pra gente garantir que esse pessoal vai estar pagando imposto, porque ganho de capital é isento, mas não de imóveis. Como é que a gente faz? Porque o cara vendeu, né? Fez o closing, já era. Ganhou Você 150 fez o mil. wire, ele foi embora. A gente não tem como ir atrás. Aí tem o FIRPTA withholding. Eles Que falam, eles ok, seguram. então agora a gente vai fazer uma regra para a pessoa que está vendendo é responsável. Porque o cara pode ir embora, mas ela vai estar com essa casa. Aí a gente pode ir atrás dela e falar, ó, você que é responsável em um withhold. Entendeu? Porque senão o cara vai embora. Então o FIRPTA é um withholding na venda quando a pessoa é Eles estrangeiro. seguram um dinheiro. É uma tá? retenção O na withholding é uma fonte. retenção. Retenção na exatamente. fonte. Só que tem loopholes. Então, por exemplo, se você tem uma corporation, Tem, já não vamos entra falar no loopholes FIRPTA. em português. Buracos na Tem lei. buraco- Brechas na lei. Brechas. Brechas Ótimo, na lei. brechas. Buraco. Buraco não, quem fala que a lei tá errada. Não é uma brecha. É uma brecha. É uma brecha. E essas brechas, legais, obviamente, como, por exemplo, corporation. Se você tem uma corporation, ela não entra no FIRPTA. Né? Se for uma corp. Se for uma corp. 1120. Exatamente. Não é uma small corp. Porque eles entendem que aí a empresa tem imposto, né? Aí você Quando paga vai ter que imposto na pagar alto, mas empresa. não tem como ela, em teoria, não teria como ela fugir. Nossa, E aí, uma dica aqui às que vezes pouca é gente melhor sabe. abrir uma corporation. Ou uma em vez de LLC, porque LLC pode ser corp. Exato, Entendeu? ela se incorpora. Você pode ser uma LLC para fins de SAMBs, né? Para fins legais. E aí, para fins tributários, você é tributado como corp. Entendeu? Então, tem isso. Muita gente fala, eu abri uma LLC. Para mim, não quer dizer nada. Eu preciso ver o operating agreement, preciso ver se não foi feito um election para ser corp, Pra ser um para fins corp. de IRS. Então, LLC, quando você fala LLC, em si não me fala nada. É só conforme eu vou fazendo perguntas que aí você vai encaixando qual o tipo de LLC. Entendi. A LLC ela pode ser tributada em 4 jeitos diferentes, entendeu?
Então ela Olha, não fala que muito. complexo. Agora, uma dica de $1 milhão. $1 milhão não, mas uns 10 mil. Eu sempre falo que as dicas é de 10 mil. O pessoal deve falar, caramba, consulta com o João deve ser $10 mil. Toda vez que ele faz podcast, ele fala que a dica é de 10 mil. Ui! Mas é o seguinte, a LLC com 2 ou mais membros, aí você não tem um FIRPTA. Tá? Pouca gente sabe disso. Então, com um membro só, a não ser que ela seja Corp, né? Tributada como Corp, não tem FIRPTA. Mas se for E uma LLC se for uma LLC com mais de 2, também não tem FIRPTA. Se for uma LLC com uma pessoa, ela não é Corp, que a gente chama de Disregarded Entity, aí vai estar sujeito ao FIRPTA. Tá? Gente, agora, no closing tem vezes que a pessoa não sabe o title. Ele vê lá o LLC, ele vai seguir no script, a LLC é flow through. Aí você tem às vezes que ter uma carta, né, no CPA. Se for cliente meu, tranquilo, mas se for de fora aí é caro, porque você tem que fazer todo um due diligence, quem é o cliente, ver documento, entendeu? Mas LLC com 2 ou mais membros não tem FIRPTA. Mas... O LLC com 2 de mais membros não tem, não tem FIRPTA. FIRPTA ou... A LLC que é corporation. Aí com um membro só. Aí pode ser um Não tem membro só. problema. Porque aí a LLC... O que acontece? Quando a LLC só tem um membro e você não fez nenhum tipo de eleição especial, ela é chamada Disregarded Entity, ela não existe para fins tributários. A Então, Disregarded Entity é uma entidade desligada, ignorada, né? Vamos dizer assim, para ignorada. fins tributários. Tributários. Então, se a Andrea abre uma LLC e ela bota um imóvel, o imóvel é considerado como ela sendo dono direto, como se ela não existisse, para fins tributários. Então, ela declara no imposto de renda dela como se ela fosse dona de um imóvel alugado, que chama Schedule E. Entendeu? Então, a LLC não existe para fins tributários. Por isso que a pessoa estrangeira que tem uma LLC, aí você imagina tributariamente falando, ela não existe. Aí no title vai falar, ok, uma estrangeira é dono de um imóvel, então tem um FIRPTA. Por isso que eles aplicam. Gente, esse FIRPTA é uma questão muito polêmica e com muitos erros que são cometidos no meio imobiliário, E aqui na venda de erros, imóvel. às vezes, grotescos, antigos, que tá, causam, também. e que causam Não é um só prejuízo. E não é só... Eu ajudei uma cliente que ela ia... a casa era muito lá em Miami, né? No Fisher Island. O apartamento. Ia ter 1,3 milhões. 1,3 de FIRPTA. E aí ela já ficou desesperada, porque até você conseguir isso de volta, tá demorando bastante hoje, depois que eles têm o FIRPTA. Você fazer um imposto de renda, mostrar que não era aquilo tudo, para ter o refund. Eu tô com um caso de um cliente Demora que já está muito. esperando mais de 6 meses. Tá pouco. Então tem cliente que tá 1 ano e meio, 2, entendeu? Oh my God. Então a gente conseguiu fazer uma reestruturação em tempo, 100% legal, para evitar o FIRPTA. Então às vezes não é que o FIRPTA, ela devia o FIRPTA. Não, ela de repente não teve ganho. Mas o problema é que o FIRPTA, eles vão reter na fonte, agora você corre E atrás, eles vão entendeu? reter até aquilo que você investiu na propriedade, Você né? pode Porque ter é todo o comprado dinheiro. uma empresa, uma propriedade de 1 milhão. E você ficou com ela, não valorizou e vendeu por 1 milhão. Dentro do FIRPTA, eles vão reter 150 mil. Você não teve ganho, você vendeu por 1 milhão, certo? Mas eles retêm do valor de venda. Do dinheiro que você não do tinha, lucro. você mesmo enfiado Aí lá você dentro. que vai fazer a declaração e mostrar, não tive ganho, ó. Comprei por 1 milhão, vendi por 1 milhão. Mas aí só Quero depois você faz 150 a declaração que Exato. isso é feito, essa conexão Exato. e esses números são Exato. resolvidos. E aí tem uma outra situação também negativa, que é a parte da pessoa também ali né, por exemplo, se você está fazendo... Por isso que a gente está falando de auditoria antes, né? Que é muito mais fácil você tomar posições e meio que se proteger, mas você ali tem um pouco de flexibilidade nos gray areas, nas áreas cinzentas da lei, certo? Você vai puxar a sardinha pro seu lado, Sim, né? Não do claro. lado do IRS. No caso de um FIRPTA, eles não vão liberar $150 mil ou $1 milhão assim. Então, quando você coloca, então agora eu vou colocar as melhorias e tal, aí é quase que uma auditoria, porque agora é fácil eles chegarem e falar, ok, eu vi aqui o HUD, que HUD é HUD, e o HUD da venda. Tudo que tiver no meio que não está no HUD, aí você tem Quero que mandar... prova. Exato. Entendeu? Então, essa é uma das duas razões de a pessoa não querer o FIRPTA. Primeiro, porque às vezes não é um imposto devido, vai esperar um tempão, um dinheiro que poderia estar usando agora. E o segundo é essa parte que elimina muito a flexibilidade de você calcular o seu lucro. E com um bom CPA, você pode sair fora do Bom FIRPTA para contador. nem ter. Para nem ter. Pra Aí nem você ter. tem o controle. Então, a gente faz isso bastante. Aí falando, né? Se a pessoa Planejamento. tinha 20 anos essa propriedade. Então, Agora pegar vamos os falar, e o profissionais. pessoal que tem Tax ID, sabe por quê?
Porque tem pessoas que compram aqui no Tax ID deles, né? Pessoal. Mas eles não... Gente, Tax ID também é um número de identidade para Seria o você ITIN, declarar imposto. O O ITIN. ITIN number, tá? É o seu CNPJ do Brasil, no caso aqui. CPF, no caso, que é a pessoa física. CPF, pessoa então física, isso. o pessoal que mora aqui não é mais investidor estrangeiro, é outro programa, porque eles moram aqui, trabalham aqui, mas não são legais aqui. Certo. Eu já tive advogado no fechamento que quis segurar essa taxa para eles também, porque eles não são legais aqui no país. Sim, tá errado. Firta? Então a gente porque Não pode? Então, Mas exato, isso- mas é bom falar, porque eu já tive vários Exato. closing attorneys, ainda mais Mas lá é em porque não Massachusetts, que é conhece a lei. attorney, não conhece, que é exato. advogado, que quis segurar. E aí, não é puxando sardinha pro CPA, mas eu falo para todo mundo, eu tenho vários amigos contadores, não CPAs da área, né, daqui de outros estados, de outras cidades, e todo mundo se respeita muito, entende o local de cada um. Tem cliente perfil que não vai funcionar para minha empresa, Sim. entendeu? Não tem um cost benefit. E aí eu falo, não, você Não precisa tem de um custo- aqui que vai fazer custo-benefício, direitinho, gente. e ele vai fazer direitinho porque não tem complexidade ali, margem para erros graves. aham. Agora, igual eu tive um cliente que usou um tax prepare, com certeza não tem experiência para um Suficiente. nível de cliente daquele, mas o cliente faturando 15 milhões com lucro de Ai, meu 3 Deus. e, tipo, erros grotescos, entendeu? Grotescos. E eu falo, cara, você tá trocando 6 por meia dúzia. Não, entendeu? ele tá trocando 6 por 12, Não vale na a verdade. pena. Porque se você ia salvar, é muito dor de Exato. cabeça, muito tempo e muito Exato. dinheiro. E Exato. vamos lá, tempo é dinheiro, né? O tempo que ele tá gastando com isso agora, a dor de cabeça Vai que ele gastar tá tendo, dobrado. Eu mais vou o gastar dinheiro que ele tá Exato. perdendo, porque você poderia ter economizado para ele. Porque eu costumo dizer, você falou algo muito importante, custo-benefício. Sim. Né? Se a pessoa é uma pessoa, né, que tem um W2 ou Sim. que tem uma empresa, mas a empresa gera aí 100 mil Sim. por ano, não tem um monte de Complexidade, complexidade, não tem 10 casas, não tem, é uma coisa mais simples, Sim. that's Vê ok. o custo, tá ok Exato. você usar um preparador de táxi, alguém assim, porque a margem para erro é muito pequena. Muito pequeno. exato. Agora, você tem propriedade, você ganha muito dinheiro, você tem empresas, aí, meu amigo, Sempre. aí... O meu objetivo é sempre esse, é trazer um cost benefit. Tem Sim, situações que não custo pode, vai ser benefício. só proteção, de repente. A pessoa tava cheia de coisa aberta, que aí eu fechei para a pessoa estar protegida. É bom também, mas isso é mais difícil vender, vamos dizer, né? A pessoa fica feliz, o João tá tomando conta, mas também Tá eu não tô pagando. vendo, mas o legal é quando você fala, ok, igual tem vários. Aí é o que dá, esse tipo me Isso dá, que dá até prazer. adrenalina. Você chegar lá pro cliente, ok, você ia pagar 150, você tá pagando 80. Aí o cliente, você ia pagar 330, você vai pagar 150, um caso É muito recente. gostoso isso, Aí né? é muito bom, porque a pessoa te ama, você ama também. E você fica feliz. Exato. Então, mas voltando do ITIN, isso daí acontece, tá? E aí eu já estava falando que não era puxando sardinha pro CPA pelo seguinte ponto. Um advogado desse, ele fala, não, vou te dar o meu tax return, e tá lá um CPA. Aí ele quer uma carta também CPA, ele já back down, porque o jeito que você vai escrever a carta também, eu vou colocar, o IRS Code, per section, bababá. Então você tem um linguajar que já é respeitado. Sim. Entendeu? Agora o cara vê self-prepare no tax return. Minha o última cara... não tinha. Entendeu? Foi isso que Aí aconteceu. o lawyer vai falar, eu não O vou, advogado entendeu? não back down, ele tirou, Exato. ele segurou 70 mil da cliente, está lá até agora porque ela não trabalha com CPA. Exato. Eu já passei o número de um CPA e falei, você tem que investir num Exato. CPA, Exato. você não vai conseguir o seu dinheiro. Então de volta. foi uma coisa interessante esse exemplo, né? Porque a gente acabou de ver um custo-benefício que não era nem no tax. É um custo-benefício Numa propriedade que foi vendida, entendeu? Uma facilidade. Então, o ITIN, o que acontece? Vamos voltar para a parte do ITIN. O ITIN é um número que o IRS, Receita Federal Americana, dispõe para quem não tem Social Security. Porque tudo é baseado em número dentro de formulário, né? EIN, Tax ID, Social Security Number. Então, para eles processarem um tax return, mesmo de não residente, precisa de um número. E aí a pessoa fala, não tenho, eu sou investidor, seja o que for. Para isso que existe o ITIN. Na área imigratória, obviamente, se tornou um social para quem não tem documento. Sim. Entendeu? Eu vou tirar um ITIN. Na regra não é opcional. No nosso meio, a gente sabe que é, né? Vou fazer um Mickey Mouse aqui, toma o seu ITIN. Mas, tecnicamente falando, é para quem não precisa e tem uma obrigação tributária. Então, eu vendi uma casa, eu tenho FIRPTA, agora eu quero meu dinheiro de volta. E não tinha ITIN.
dinheiro ITIN, depois faz o imposto de renda para receber o seu dinheiro de volta. Eu sou UFC fighter. Então, eu tô vindo do Brasil para lutar, que tinha muito clientes, hoje eu não tenho tanto UFC fighter, e derreteram 30% na fonte. Pô, mas é muito, eu tenho despesas e tal, como é que faz? Dá pra fazer um imposto de renda pra você ver um pouquinho do dinheiro de volta. Aí ele faz o ITIN. Então, o ITIN é um número para quem não tem social. Agora, a regra de residência fiscal não tem nada a ver com ITIN, entendeu? Tem a ver com presença física, 183 dias no país, ou ter o green card. É a forma de você ter um 1040 ou 1040NR, que é non-resident, entendeu? Então, quem tem um 1040 normal, por lei, né, se estiver fazendo certo, é porque você é residente, entendeu? Então, não teria o FIRPTA. Só que aí, igual você falou, que o advogado... no caso do ITIN, ele tem que declarar um 1040 normal, porque ele passa na lei dos 183 dias. E, João, eu lembro igual eu falei das cartas, só para fechar essa parte, que a gente falou de carta. Então, tem, às vezes, clientes meus de patrimônio alto que vieram nos Estados Unidos, a gente fez o planejamento para imigração, demorou um maior tempão até ele se tornar residente fiscal, porque faz parte do planejamento, e aí se tornou residente fiscal. E aí tem situações que ele estava no banco, porque foi um processo às vezes de 3 anos, ou na casa, e às vezes ele troca e advogados, o banco não entende, fala, não, mas cadê o green card? Você não tem um green card. E às vezes eles estão no processo de entregar, o L1, por exemplo, entendeu? Aí o CPA explica, eu faço a carta na hora, já explica, resolve. Entendeu? Muito, tá vendo? Uma outra coisa muito importante que o João nos mostrou, você entende a questão de residente e não residente, a gente todos sabemos, principalmente por mexer com mortgage, que na minha mente era 183 dias, você se torna residente. O residente fiscal, tá? Não residente para imigração, mas residente fiscal em questão de imposto de renda. A regra é um pouquinho diferente disso, não é só você contar 183 dias no ano, não, porque eu achei que era assim. Você tem que contar, o João pode explicar. Conta aí, João, como que você explicou lá pra gente no seminário? Ótima pergunta. Por que a gente fala o 183? Porque a gente sabe assim, se dentro do ano você passou, não precisa, né, muita complexidade, né? Mas a regra realmente não é só no ano. Ele conta 3 anos. Então, e cada ano tem um peso. Então, o ano que você está fazendo o teste, você tem um cliente que fala, João, eu tenho que fazer o imposto de renda do meu cliente, que ele morou aqui em 22. Aí que vem a pergunta, quanto tempo em 22? Foi menos 183. Vamos por 120 dias. 120 dias, beleza. Aí eu pego os 120 dias, porque a gente está falando de 22, certo? Só que para fazer esse teste de 22, eu pego os 120 dias de 22, eu pego 1/3 dos dias de 21 e pego 1/6 dos dias de 20. Aí você adiciona com os 120... Se passar de 183, aí você é residente fiscal. Eu não sabia dessa regra de 3 anos. Então e a aí, maioria exemplo, das pessoas conta só 21. o último ano. Se ele ficou 160 em 20, né? Aí 150 em 21, 120 em 22. Aí se você deu fizer a 183. conta, vai passar. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou ficar menos que 183 dias todos os anos. Aí ele vem um ano, fica 120, o outro fica 150, o outro fica 140. Tô de boa. Não passei de 183 dias. Passou. Porque a regra é os 3 anos. Exatamente. Aí eu vou dar uma dica. Pode dar uma dica? Claro. Pode. Se ficar 120 dias ou menos, você não tem que fazer a conta. Se ficar 120 dias ou menos todos os anos, nunca precisa fazer conta. Não precisa fazer conta. Nunca vai bater 120. Olha essa dica importantíssima. Cara, tá vendo os detalhes pequenos? Não tem como. E muitas das vezes, os nossos clientes acham que a gente tem que passar esses detalhes pra ele, mas a Thalita não me falou. É o que eu tava te falando antes. Know what you don't know. Exato, a Thalita não me falou. Vamos lá, eu sei o que eu não sei. A sua organização com a sua contabilidade não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é só conseguir o seu financiamento. Exato. E é interessante que eu tive uma funcionária que me ligou umas 2 semanas atrás. Thalita, o financiamento só pode ser no nome dessa pessoa, pra nós, tá? Não funciona se tiver o nome das 2 pessoas. Mas o cliente ligou desesperado, não, porque não sei quem me falou que tem que ter 2 pessoas na LLC. Sim, tem, mas... A minha resposta é... Okay. Para fazer o seu financiamento, você não precisa de 2 pessoas na LLC. Essa é a minha resposta. É isso aí. E essa segunda pessoa não pode estar na LLC, porque senão o seu financiamento não vai dar certo. Isso não quer dizer que você vai ser tributado da maneira certa. Ou se a pessoa tá quiser... entendendo? Então, assim, a pessoa Esse é o jeito de responder. A pessoa tem que ter um contador
para mostrar para ele, ok, então já que não pode ter uma segunda pessoa, vamos incorporar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não é, nós não podemos. Eu tenho essa sabedoria, nem devo. Porque senão eles vêm mesmo e... Você tá entendendo? Então, assim, é muito difícil, a gente fica, como é que é? Andar naquele fine line com o cliente, onde eu não estou dando, eu não estou dando recomendações de contabilidade, eu até posso saber da regra. Aí que eu falo, olha, que tal você conversar com o contador? Verifica isso aqui. Com um contador, porque assim, tem regras de IRS aí, de 2 pessoas e uma, mas não tem nada a ver com o seu financiamento. Exato. Ou conversar com você antes de fazer, né, para saber o que precisa, porque você pode ter 2 pessoas no financiamento, mas daí você vai ter que usar tudo das 2 pessoas. Não, mas eu não posso, porque não tem como usar da segunda pessoa, exatamente. Porque não tem como usar. Então, pro meu financiamento não funciona, você tá entendendo? Exato. Mas você vê que essa sinergia do contador e do banco... É muito importante. É muito importante. Muito importante. E a gente sempre vê uma procura maior quando abaixa juros. Sempre. Porque aí o pessoal começa a encher o saco de vocês, né? Quero agora refinanciar ou quero comprar. Refinanciar. E sempre vem CPA. E aí que o pessoal descobre quem é e quem não é também. Exato. E quando vai lá a carta, não tem carta. Direto, amigos meus. Eu acho que a André até eu tentei ajudar, né? Um cliente uma vez, André, não vai ter como esse aqui. E aí que ela começou a descobrir algumas coisas também. Porque eu falei, cara, não dá pra fazer agora uma carta assim. Tem muita. Por que eles querem a carta CPA? Porque a gente tem uma regra de ética com board, com um bando de coisas que a gente segue. Vocês não colocam. Não é só uma cartinha. Vocês não vão colocar nada errado ali. Sabe uma outra coisa muito diferente do Brasil? É o tal do balanço assinado. Então, no Brasil, o contador, se você fez o balance sheet, você tem um balance sheet. Lá o contador brasileiro, ele bota um stamp igual de médico lá, quando faz o prontuário. Que tinha, um carimbo. Agora que eu tô falando a minha idade de novo, né? Que era aquele pequenininho que faz... Bota lá o carimbo e assina em cima, certo? Quando começa na minha época, naquele uns 2 anos atrás. Já era. Então, o cara chega, bota o carimbo dele e assina. Literalmente. Então, quando ele fala, assina o balanço. O CPA é proibido de fazer dessa forma. Proibido. Então, se tem um CPA que chegou lá e faz, dependendo para onde vai esse balanço... Não posso fazer o obsceno aqui, mas... Como é que faria? E aí a gente chama de compilation. Por isso que eles querem a assinatura. Aí o compilation é um processo. Não é nada complexo. Mas você tem que seguir as regras do board. E aí você vai botar o balance... Vamos supor que você só queira o balance sheet. Ele vai ter o balance sheet. A assinatura vem numa carta em cima do balance sheet. Mas não no balance. Não no balance sheet. Uau. E aí nessa carta, ele tem toda uma linguagem que a gente tem que seguir. Falando, não foi auditado. O nome desse produto chama compilation. Meu contador faz isso. Entendeu? Em todos os meus financiamentos. Você está 100% certo. E assina, entendeu? Aí tem um nível acima deste, a gente chama disso Assurance Services, que não é minha área. Nunca fui treinado disso, porque é numa área da contabilidade, um auditor, por exemplo, ele faz auditoria de empresas, ele não sabe de tax. Lembra que a gente falou na contabilidade, tem várias ramificações. Exato. Então, a minha área nunca foi auditoria, porque eu sempre comecei em tax desde o início. Obviamente, pro CPA você tem que estudar, então tem que ter uma noção básica. Então, no Assurance você tem o compilation, que é esse como se fosse assinar. Você não fez, você só botou no... É como se você estivesse traduzindo um balance sheet de alguém que não é um CPA. Aí você bota todas nas regras do accounting americano, que a gente chama US GAAP. Entendeu? O US GAAP é o modelo contábil americano. Aí você bota ali. Aí o próximo chama review e o último mais... Revisão. É o revisão, né? E o outro é audit, né? Que é a auditoria em si. Mas e se você fizer o Profit and Loss, que seria as entradas e saídas, e o balanço? Aí pode carimbar um dos dois ou nenhum dos dois? Nunca pode, você não pode carimbar. Nenhum. Se você quer, eu quero um... Nem o Profit and Loss um contador pode carimbar. Não. Ou se o cliente fala, eu quero assinar? Nem assinar. Você tem que ter o que a gente chama de compilation. Mas Nossa, a gente recebe muita carta assinada por contador. Então, a carta... Não, a carta não. O balanço não pode. O Profit and Loss. Não, as entradas e saídas. Você assina a carta na frente, entendeu? Que é o Compilation Report. Você coloca a carta e daí coloca o Profit and Loss ou o balance sheet atrás. Assim que o meu faz, exatamente isso. Então, isso é uma diferença interessante. Esse é um CPA, ele faz a sua, assim, o dos seus clientes. Vem tudo assinado. Mas é o que ele tá falando. Quer dizer, então a realidade é que nós, Andréia... Esses clientes que estão vindo para nós, 90% brasileiros, 90% não está com CPA. É isso que a gente está tentando explicar, que eles não estão com CPA. Eles podem estar com um contador que não tirou o CPA, que é só um contador que estudou, mas não passou a prova. Mas esse contador já sabe isso.
Você é um contador, sabe isso. Não, Eles mas fazem, de 4 eles anos fazem atrás. porque não tem Eu conheço licença. contadores que Então assinam. eles assinam o balanço. Eu conheço vários Porque que é assinam. contador, não tem licença. Exato. Tem os 4 anos de estudo, mas não tem licença. Não tem licença. Aí depende para onde está indo esse report. Se aí a pessoa fala, porque, assinou na aqui, não, mas eu verdade, quero os contadores- que SPA, ele não vai Os assinar. contadores sabem que esse report não vai para o IRS. Exato. Mas contador licenciado não vai colocar licença em risco e fazer. claro Já que te não. falo De jeito isso. nenhum. Ah, De com jeito certeza Porque quando que tem não. contador A gente licenciado, cobra, vem até tudo cliente meu, bonitinho. Com certeza. Então é uma coisa interessante aí para. É que nem uma nós dica. não vamos colocar nossa assinatura em qualquer lugar, arriscar perder nossa licença. De Aham. jeito nenhum. Entendeu? Exato. Você não faz Mas você qualquer não tipo tem de licença pra financiamento. perder. As Exatamente. pessoas chegam pra gente, eu quero comprar Exatamente. que nem a gente fez um vídeo aqui super engraçado que vai estar saindo aí daqui uns dias pra vocês, gente, sobre a questão de tipo assim, o cliente chega e fala, olha, eu quero comprar essa casa como residência primária, mas eu não vou morar nela, tá? Eu vou alugar. Tô fora, porque o cliente já falou, entendeu? Eu exato. não vou botar minha licença numa situação dessa, Com nem certeza. a Thalita, porque, Exatamente. cara, a gente tem minha licença... Não É que nem o cliente que 20 chega anos pra com você licença, e quer, eu vou perder não minha quer declarar licença. o que ganha. Exatamente. Vai falar assim, não, Não vou. Deus sobrou 100, vamos colocar só 20 aí. Esquece. Não vai. Esquece. De Aí você jeito vai ter nenhum, que- é a mesma você vai coisa não. trazer E uma outra, lembra quando auditoria a gente pra você falou sem... do CI, Criminal Investigation, do IRS? Aham. Então, o crime. CI é como se fosse o FBI da Receita Federal Americana. É os caras que têm arma, badge, entendeu? Por exemplo, o auditor fiscal, ele não usa arma, entendeu? Ele chega aqui só com um cordãozinho e também vai ter milhões de cartas antes de vir. Ele não chega de uma vez. Se chega uma pessoa, bate na porta, tem um badge e fala que é do IRS, não fala nada. Já liga pro Fica advogado. 97% dos casos do Criminal Investigation do IRS eles ganham. 97. Então, Vai preso a Ou pessoa. eles já estão Vamos falar, investigando deixa há ele- muito tempo. Deixa ele explicar isso também. A área administrativa, que é a auditoria, quando você recebe cartinha e tal, aí é 30% de sucesso. Porque muitas vezes é erro deles, muitas vezes tá ali na auditoria, a pessoa tem os recibos. Pente fino mesmo Normal, e tudo mais. entendeu? Normal. Agora, qualquer área quando administrativa. chega ali... Já Quer era. dizer, as pessoas que estão mentindo no imposto de renda, que chega lá, faz 500 mil dólares, coloca ali 30, 100, que eles sabem que estão fazendo errado e que estão sonegando. Isso aí pode vir ser um caso porque criminal. eles já estão Sim. Porque- investigando há muito tempo. Quando eles chegam no seu escritório, eles já investigaram sua vida Já. inteira. Mas já esses sabe são que você grounds, tem é o uma que você tá BMW. falando, são Mas grounds os pra- grounds é esse. É isso. A realidade é que se você não está declarando tudo que você está ganhando e você sabe disso, é um crime. Tá? É um crime. Se você cometeu um erro na sua contabilidade É e outra você não coisa. sabe, é outra coisa. É, sim. Mas o que acontece na nossa comunidade é eles sabem muito bem que estão sonegando. É a grande palavra Isso é um do crime. willful, né? Eles, na área tributária, você vê muita coisa. Na área de penalidade, tudo, sempre tem muito, você vê essa palavra, willful. Entendeu? Willful. Willful. Então, a Quando pessoa você fala fez, assim, não fez. fez- Ah, não, Thalita, eu não vou declarar, não, porque eu não willful. quero pagar Faz imposto. de vontade Plena própria. Dá consciência. vontade Plena própria, consciência. consciência, Eles não willful. falam, eu não Yeah. vou pagar imposto, eu não E vou aí- declarar que eu não quero pagar imposto. Eles sabem que tem que pagar, mas não querem. E muita Isso gente aí não já é a sabe base para ir pra cadeia. na regra, né, na lei, eles deixam uma brecha muito grande para essa área, entendeu? Obviamente, por valor, tem também o cost of litigation, né, um termo na Custo área, de... custo de litígio, né? de Então, litígio. o governo olha, a pessoa fez 100 mil, tal, até onde que a gente quer, né? Quanto que a gente vai gastar para Exato. conseguir recuperar? Exato. Não Então, vai- eles o têm- custo-benefício. Tem dentro do IRS existe isso, entendeu? Então, na área de criminal investigation, eles não tem como botar um monte de gente na cadeia. Primeiro que não vai caber todo mundo lá, não tem auditor suficiente. Não vai caber todo mundo lá. Não vai ter auditor bastante. É verdade. Caraca. E por isso que eu falei, na regra diz o seguinte, que se passa de 25% o threshold, então é muito pequeno. Ou seja, eu tenho 100 mil dólares de renda, tá? E eu devia ter declarado 130 e willful, né? Igual a gente falando, eu sabendo, não vou querer e deixei de declarar Você 30, pegou 30%. passei de 25% de renda declarada, já tem brecha na área de criminal. Já pode ser tratado como crime. É tratado toda Olha hora? só. Não. Não é Não tratado porque entendeu? o custo-benefício Mas por isso que eu com o falei IRS. que eles têm 97% de sucesso, igual você falou. Quando eles chegam bater na porta, já fez Já uma sa- investigação já- de 2, 3 anos. E aí eles precisam disso dentro da lei para Nossa, falar. gente, Tá, imagina pô, o mas eu... desespero de uma pessoa. Aí eles só precisam provar o willful, que claro que ele tá vendo milhões de coisas. Então, ele provou o willful, aí os threshold para ele encaixar, falar, não, é criminal, é muito baixo. Acabou. E pouca gente sabe, entendeu? Então, esse negócio então, a gente tá falando de licença, né? Primeiro tem a minha licença, porque num criminal investigation, ele vai atrás também de quem foi conivente.
na área de fraude, quem ajudou a fazer o que Quem foi, fez. você sabia. Então, por que você assinou, entendeu? Deus Você me não livre. viu isso? Você não fez seu tá due doido. diligence? Exato. Agora, quando tem fraude até pro contador, a gente não tem nenhuma responsabilidade, né? Tá vendo a seriedade disso? Então, pessoal, hoje vocês aprenderam que vai atrás de um contador, faz tudo direitinho. Se você tá vindo do Brasil, faz esse planejamento, porque o barato sai caro. Muito caro! Foi muito bom. Gente, Muito bom. caro. Aprendemos muito aqui hoje, tá? Obrigado a vocês. Esse tipo de informação é crítica. É. É algo muito Crucial. crucial na nossa comunidade. Eu acho assim, se nós não ensinamos aqui altas dicas pra mostrar que você pode hoje, Não tem nada. não tem nada, né? Nada. João, mais alguma coisa que você queria deixar? Eu só queria deixar... Essas dicas de 10 mil. né? Eu acho que já chegou uns 30 aí, só nesse podcast. Mas valeu a pena. Eu acho que esse que é a diferença, né? Pelo menos da pessoa que faz uma coisa amando e faz uma coisa obrigatória, ou o que seja. Muitos amigos, pessoas que me conhecem no meu índice, falam, poxa, você podia estar tão mais rico, fazer tanto mais desse jeito. Tá bom, mas é o meu jeito. É desse jeito. o jeito eu gosto certo. de ajudar. É o jeito Tá certo, eu fazendo a durmo bem. É o jeito diferença. certo. Você Eu está durmo fazendo a bem. diferença. Eu acho que- Quando eu tiro férias, É. entendeu? Então, Você sabe uma coisa que eu acho importante? A gente precisa entender um conceito. Existe 2 tesouros que você pode ajuntar, na terra e no céu, né? Quando você faz o bem, você está ajuntando tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, nada corrói. É eterno. Então, a gente podia estar... Eu e a Thalita, a gente sempre conversa sobre isso. A gente podia estar 10 vezes maior do que nós estamos. E a gente vê no nosso próprio meio de brasileiros, muitas pessoas fazendo coisas muito erradas. sim. E acabam fechando clientes que a gente não conseguiu fechar porque a gente não quis fazer nada errado, tá? Acontece na E minha aí área a também. gente fica triste, a gente fica triste. Às vezes eu falo assim, a Thali já fez comigo, eu já fiz com ela, puta que raiva, cara. Porque, tipo, eu podia, sabe? E aí ainda parece que a gente que não é bom o suficiente. Exato, porque exato. eu não consegui o pré-approval pro cliente, mas o outro fulano conseguiu. Então, eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Sim, sim. Mas eu sei muito bem, né? Que houve algum tipo de mudança de documentação, enfim, algum Exato. tipo de coisa errada ali. Algum jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Que isso a gente não dá E aqui. é perigosíssimo esse Perigosíssimo, e jeitinho eu não vou brasileiro, né? arriscar Aqui minha não licença. funciona, só funciona no Brasil. Exatamente. Nos Estados Unidos não funciona. Por isso que é Não, eles jeitinho fazem. brasileiro. Não, eles fazem. Funciona, eles fazem. Não. Só que pode dar mal. Exato. Pode o dar que eu tô mal. dizendo não funciona porque é sempre pego, É, minha porque- filha. Às vezes é pego Não, aqui. e a gente sabe que tem muita gente que não foi pego e que tá aí. Bom, enfim, demora, às vezes não é justo. Mas nós temos certeza de uma coisa. Eu tenho o que eu tenho que ter aqui, né? Deus tem nos abençoado e nós temos ajuntado tesouros, né? Propriedades, riquezas aqui na terra, mas também temos ajuntado no céu. Por quê? Porque nós fazemos a coisa certa. Exato. Então a gente podia estar 1000 vezes melhor, 1000 Sim. vezes mais rico, Sim. 1000 vezes mais milionário? Sim, poderíamos. Mas a gente estaria fazendo a coisa certa e ajuntando tesouro. É a diferença. Porque né, essa é a diferença. Então, isso não tem preço, João. verdade. Não tem preço. A gente tem um tesouro também junto com Deus, porque nós fazemos a coisa certa, nós ajudamos os nossos clientes, nós falamos a verdade. Isso. Não vale a pena sonegar, não vale a pena pagar mais barato, não vale a pena dar jeitinho e não tem problema. Acabou. Né? E a gente vai perder alguns clientes, Exato. muitas Mas das não são vezes. nossos Faz parte. clientes, Mas não esses tem clientes problema. Não Não é nossos nossos. clientes, Não, né? não são nossos. Então, aí. é isso que importa. Então, assim, é muito bom ter pessoas como você, profissionais como você, na nossa comunidade. Obrigado, porque isso é obrigado. que faz a diferença, isso é que faz a Concordo. nossa comunidade ficar mais forte, ficar mais Exatamente. séria, ficar mais unida, né? Exatamente. E parar com esse negócio que brasileiro, né? Brasileira. Não, tem brasileiros corretos, né? Exato. Existem pessoas certas, corretas, que fazem as coisas Que corretas. fazem o bem, né? Que fazem o bem. Bem. Exatamente. Então, parabéns Obrigado. para as Parabéns pessoas vocês que também. querem, né, saber mais, Sim, que têm sim. perguntas, que querem de uma vez por toda, você que ganha muito dinheiro, olha, arruma um CPA. Qual que é Pode economizar muito. Onde, Olha, eu vou dar o meu e-mail, vou dar também o meu Instagram. Então, a Tá. gente tem um Instagram que eu dou muitas dicas lá também. Tem muitos muitos posts. vídeos bons. Então, eu tenho Aham. investido ali, que é @ né, João Gomes CPA, João Gomes com com S. S. Isso, João Gomes CPA. Arroba João Gomes CPA. Isso. E o meu e-mail é joãogomes, @Drummond, com 2 M's, Aham. advisors, depois a gente pode escrever lá, né? .com. Sim, Ponto vai com. vamos Drummond colocar Advisors. embaixo. João Gomes com S no final. Isso. Isso, CPA. CPA.
Esse é o Instagram. Isso, porque lá tem também as informações do escritório, Não, e né, tem da Drummond, vídeos maravilhosos, dicas maravilhosas. Sim, sim. E você tem dividido aí com a comunidade toda E essa o pessoal pode sabedoria e mandar no conhecimento. direct, né, eu sempre respondo, né, pode ser que não tenha a resposta 100% do que a pessoa queria, mas vai ter uma resposta. Uma resposta. E a gente pode Show. marcar também, sem problema nenhum. Muito bom, obrigada. muito bom. Obrigado, gente. Foi Sucesso pra ótimo. vocês. Vocês Você merecem. também. E hoje você aprendeu que você Pode fazer as coisas certas.